Por que o tratamento da saúde da mulher com Ayurveda e Yoga é muito mais eficaz e potente do que se possa imaginar? Bom, eu vou te contar hoje 3 fatores que são muito importantes nesses tratamentos, que são fundamentais para a saúde da mulher. Mas antes, eu estou muito feliz porque chegou março. Finalmente, a gente vai conversar um mês inteirinho sobre saúde da mulher aqui nesse podcast. E a gente vai tratar de tudo mesmo. Então, a gente vai falar de desinflamação das emoções, a gente vai falar de desinflamação do corpo físico, a gente vai falar de desinflamação da mente, portanto, de desinflamação da vida, sempre nessa perspectiva do Ayurveda e do Yoga. Então, se você sabe do poder das terapias naturais, já ouviu falar ou já experimentou alguma coisa do Ayurveda e do Yoga, sabe do poder que tem essas terapias, sabe do poder que tem essas sabedorias milenares na nossa saúde, mente e corpo, esse mês vai ser muito especial para você, com certeza. Também vai ser especial para você que é mulher e que decidiu cuidar um pouco de você, largar um pouco, não largar, abandonar, não tô falando disso, óbvio, mas tipo, dividir esse cuidado, né? Deixar de cuidar do mundo, de todo mundo, de todos os afazeres e olhar um pouquinho para você, parar, cuidar da sua saúde, cuidar de você, se dar um pouco mais de amor. E você sabe que isso vai transformar a sua vida. Também é para você. E também é para a galera da área da saúde que curte trabalhar junto com sua profissão aí os cuidados naturais. Que sabe da potência que tem a alimentação, que sabe da potência que tem as terapias naturais, que quer entender melhor essas terapias. Vai ser bem legal porque eu vou ir alternando os episódios esse mês. E dentre esses episódios, eu vou trabalhar bastante, por exemplo, alguns tratamentos de doenças da saúde da mulher com essa perspectiva do Ayurveda. Então, para você que é curiosa, que quer saber um pouquinho mais sobre isso, cola aqui nos episódios, que tá bem legal, tá muito especial. Então, bora lá para a vinheta. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, faz perguntas, de repente eu transformo um episódio só para você. E se você está no Spotify, me segue também, compartilha lá no Instagram, divulga para as amigas e bora lá construirmos juntas uma saúde muito equilibrada, de forma natural e potente. Bora para a vinheta e depois vem aqui para a gente conversar sobre isso. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Quem nunca fez um tratamento invasivo? Quem nunca se sentiu horrível depois de sair de um consultório médico por causa de doenças recorrentes do tipo candidíase, infecção urinária e assim por diante? Isso é muito comum na saúde da mulher e é muito difícil a gente encontrar alguém que nunca passou por essa experiência. Agora, o que a gente muitas vezes não sabe é que quando a gente tem um desequilíbrio, mas que esse desequilíbrio não é uma doença propriamente dita, e aí não estou falando que a candidíase ou a infecção urinária não sejam doenças. Mas o que eu estou dizendo é que essa recorrente é dada como normalidade pela maioria dos médicos que a gente encontra. Então, essa normalidade, como que ela é tratada? Toma esse remédio, vai para casa, toma esse remédio que passa. Né? Então, assim, e aí não passa, e aí não passa, e aí não passa. E aí a gente começa a buscar soluções desesperadoras, porque a gente não aguenta viver com essa angústia de toda hora tá aí com de novo essa doença. A boa notícia? A boa notícia é que os tratamentos naturais podem impactar positivamente o seu tratamento médico. Então, olha só, eu não estou dizendo que é para você parar seus tratamentos médicos, nada disso. O que eu estou dizendo para você é, primeiro, se sua médica ou seu médico te trata que nem lixo, é bom você procurar outro. Isso
a meu ver, é muito importante. Por quê? Porque você não precisa ficar indo em um profissional que você sai de lá pior do que você entrou. Então, isso é muito importante. Tipo, você é uma pessoa, você se valoriza. Aquele é um profissional, ele tem que te tratar minimamente com respeito. E eu sei que tem muito ginecologista por aí, que eu mesma já fui em mais de um, que tipo, você sai pior do que você entra. Você sai e fala, o que eu vim fazer aqui? Né? Então, assim, acho que procurar profissionais, investir um pouco em profissionais que te tratam bem, que conversam com você, que explicam e etc. E tem muita gente assim, então a gente também tem que tomar esse tempo e procurar esses profissionais, essas profissionais. Isso é uma coisa. A segunda coisa é, se o remédio alopático não está funcionando sozinho para essas coisas, entre aspas, cotidianas, existem tratamentos que podem potencializar a sua saúde, potencializar o seu tratamento alopático. E se você fizer direitinho, se você tiver realmente afim, assim, ó, quero cuidar de mim para valer, vão transformar positivamente a sua saúde. O Ayurveda, junto do Yoga, está dentro dessa linha de tratamento que revolucionam positivamente a saúde. Então é por isso que nesse mês de março eu resolvi fazer essa sequência de episódios somente sobre saúde das mulheres. Por quê? Porque a gente merece ser bem tratada, a gente merece bons cuidados e a gente merece tomar consciência de outras possibilidades de tratamento que são super eficazes e que a gente muitas vezes não sabe que nem que existe e nem como é que faz, como é que eu uso isso e aquilo e etc. Ou seja, nos episódios eu não vou te dizer receitas, eu não vou te dizer faz isso, isso e isso para curar isso, isso e isso. Isso você não vai encontrar em nenhum desses episódios. O que eu vou te explicar, sim, de forma detalhada, é qual é a perspectiva do Yoga e do Ayurveda para tratamento de diferentes coisas, para tratamento da sua saúde física, da sua saúde emocional, da sua saúde mental e também da sua saúde espiritual, não no sentido religioso, mas no sentido de autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele começa no corpo, mas ele também vai além do corpo. Então, tudo isso a gente vai conversar. E é por isso que março está muito especial para você que quer cuidar de si mesma com mais autonomia, que quer, opa, chega de ser manipulada. Como é que eu vou entender meu corpo? Como é que eu posso me observar? O que eu posso fazer por mim mesma para transformar minha saúde, mente e corpo e viver as coisas que eu quero? Tipo, eu tenho certeza que você quer, sei lá, curtir as pessoas que você ama com tranquilidade, sem sofrimento, sem incômodos físicos e emocionais, e viajar, e trabalhar com tranquilidade, enfim, tem um monte de coisa que a gente quer fazer na vida. Se não tiver o corpo e a mente equilibrada, a gente não faz. Ou a gente não faz bem. Então, bora entrar nos 3 pontos do porquê que o tratamento com Ayurveda e Yoga é tão, tão, tão bom para a saúde da mulher, tá bem? Primeiro ponto, que tem a ver com o que a gente está conversando já agora. O tratamento de Ayurveda e Yoga para a saúde da mulher leva em conta você por inteira e não você de forma isolada. Então, vamos utilizar os próprios exemplos que eu já dei, que é a candidíase e a infecção urinária. Por que eu estou usando esses 2 exemplos? Porque eles são mega comuns. Né? Então, assim, quando a gente olha para isso, a gente não vai olhar para você de forma isolada. Está com candidíase, faça isso, ponto. Não, 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 não. Porque você não é só esse pedacinho aí que está desequilibrado. A gente vai olhar para você como um todo, então a gente olha o seu corpo físico, a gente conversa sobre o seu momento, a gente entende um pouco melhor como estão as suas emoções, a gente vai buscando na sua trajetória, nas suas experiências, na sua rotina, na sua alimentação, tudo isso junto, onde que está a causa desse desequilíbrio? Quando é que começa esse desequilíbrio? Onde está essa causa? Por que está acontecendo isso? Quando acontece de novo? Em que momento? E esse todo é o que a gente chama de saúde integrativa.
né, ou saúde mente-corpo, quando a gente trabalha esse todo, a gente está trabalhando muito mais do que apenas o medicamento para uma doença. Então, a gente está trabalhando o fim desse desequilíbrio e não o fim momentâneo para a volta depois quando você fizer a mesma coisa. Tem um conceito no Ayurveda que chama Nidana Parivardhana, que é remover a causa dos problemas. Ou seja, se você remove a causa do problema, você deixa de ter esse problema. E a gente sempre vai buscar isso em um tratamento. E eu gosto de pensar também, olha só, Ayurveda significa ao pé da letra ciência da vida. Então, se a gente pensar que vida para o Ayurveda é uma junção de corpo, de sentidos, de mente, de alma, tudo isso junto, então essa ciência da vida, em seus tratamentos, ela vai pensar no seu corpo, ela vai pensar nos seus sentidos, ela vai pensar na sua mente, ela vai pensar na sua alma. É muita força, é muito poder, porque é por isso que a gente consegue chegar no que a gente chama, então, de causa dos problemas. Ainda que demore um pouquinho com algumas pessoas, não tem problema, porque o fluxo ele vai se dando nessa trajetória que em conjunto a gente constrói. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente olhar para o seu desequilíbrio físico, por exemplo, a gente pensa sempre assim, né? É um tratamento holístico, então eu vou ter que mexer na minha rotina e na minha alimentação. E por que isso acontece comigo? Por que comigo? Sempre comigo, de novo. Nossa, vou ter que parar de comer isso, vou ter que fazer aquilo. Que preguiça. Nossa, esse tratamento e começa o muro das lamentações. Outro ponto muito importante que eu utilizo nessa linha de Ayurveda e Yoga para tratamento, para desinflamação do corpo-mente, mente-corpo, é a ideia da gente mudar a chave. E aí é algo que eu desenvolvi a partir dos tratamentos que eu fiz. Por quê? Porque eu percebia que grande parte das pessoas, elas não continuavam por o que a gente chamaria de auto-boicote. Mas que auto-boicote é esse? É esse de que vou deixar de comer todo dia um hambúrguer com queijo. Então, esse passa a ser o centro da atenção. Não vou comer um hambúrguer com queijo, não vou comer hambúrguer com queijo, não vou comer hambúrguer com queijo todo dia, todo dia, todo dia. E o tratamento passa a ser percebido como um processo muito pesado, muito difícil de ser cumprido. As técnicas que eu fui aprendendo e fui ressignificando para utilizar nos meus tratamentos de mudança de chave são técnicas para que você deixe de olhar o tratamento como o peso que tem um tratamento. Ou seja, a gente tem uma cultura que olha os tratamentos como um negócio chato, como um negócio pesado, como algo que eu sou obrigada a fazer. Essa mudança de chave, com essas técnicas aí, principalmente do yoga, no meu caso, são técnicas que é para você começar a sentir, não um tratamento como um tratamento no sentido negativo, mas como uma experiência, como um conjunto de novas vivências que podem te trazer coisas incríveis e maravilhosas e trarão. Então, desde experimentar novos sabores. Olha só, é muito louco como a gente se auto-boicota, porque a gente muitas vezes fica pensando, nossa, quero viajar para tal lugar para provar tal alimento. E aí, quando é aqui, você fala assim, usa tais especiarias, eu não gosto. Mas a pessoa quer viajar não sei para que lugar para comer aquele alimento que é cheio dessas especiarias. Saca? Então, assim, por que ela não gosta? Ela não gosta porque aquilo está dentro de um tratamento. Então, se não mudar a chave, não perceber que é positivo, não ir pouco a pouco descobrindo como é gostoso descobrir esse novo mundo, como é gostoso vivenciar esse novo mundo, como é perceber o corpo sendo curado, como é perceber o corpo sendo reequilibrado, então dando tempo para si mesma, cuidando pouco a pouco do cotidiano, desinflamando pouco a pouco o excesso de atividades que você faz todos os dias. Então, quando você vai juntando tudo isso vira uma experiência. E é isso que a gente chama muitas vezes de estilo de vida. Por que a gente fala do estilo de vida ayurvédico, estilo de vida do yoga? Não é algo que é para você fazer fora da realidade, fora do mundo.
Ninguém diz que com o estilo de vida ayurvédico você não vai sair mais com as suas amigas e amigos e etc. e se divertir. Ao contrário, é como que esse modo de viver, essa nova experiência, ela consegue permear a sua vida, as coisas que você gosta de fazer, as coisas que você se sente bem, que você é feliz, saca? Então, essa mudança de chave é muito mais nesta perspectiva. Diminuir as chances do auto-boicote, diminuir essa coisa da vitimização que a gente entra quando a gente está passando por problemas e contribuir para que você sinta isso de forma que seja uma nova experiência, como se você estivesse viajando, como se você estivesse curtindo um lugar novo, comidas novas e escutando pessoas novas. Isso é muito importante e isso te dá grandes possibilidades de você não ter efeito rebote, porque você aprende uma nova forma de viver e você curte essa nova forma de viver, saca? Então esse ponto é fundamental e central. O terceiro ponto, que é muito interessante, porque muita gente se surpreende, é que quando a gente fala em tratamentos ayurvédicos, a gente está falando também, e claro, muitíssimo do corpo físico. Por isso eu comecei com o exemplo de candidíase de repetição e infecções urinárias que são recorrentes. O que significa isso? Significa que sim, o Ayurveda trata desequilíbrios físicos e para esses desequilíbrios físicos a gente tem rotina, a gente tem alimentação que são super potentes, que às vezes mexendo uma coisinha ou outra você já vai sentir bastante, mas também tem medicamentos. Claro que os medicamentos do Ayurveda, eles não são medicamentos alopáticos, ou seja, vou até contar uma história que eu estava vendo esses dias. Eu estava procurando um medicamento ayurvédico para obesidade, que eu queria mandar um link para a pessoa comprar esse tratamento, né? Uma pessoa que eu acompanho, estou fazendo um programa para ela de emagrecimento, e aí eu fui procurar esse link. E achei na Amazon um medicamento ayurvédico, ou seja, ele é inteiro à base de plantas, ele não tem nada além de planta. E fui ver os comentários, né, das pessoas, porque eu sempre olho os comentários, eu gosto de ver os comentários. Aí no comentário, né, você via quem realmente sabia de Ayurveda, ou seja, que estava fazendo um tratamento de verdade, que tinha mudado rotina, tinha mudado alimentação, que estava em meio de um tratamento. Então a pessoa dizia assim, sempre com 5 estrelas, o medicamento é maravilhoso, ajudou muito o meu processo, blá, 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 blá. E tinha os desavisados. Quais são os desavisados? Aqueles lá que vão olhar, nossa, encontrei na Amazon um medicamento natural para emagrecer, vou comprar. E aí, a avaliação dessas pessoas era: usei o medicamento por 3 meses e não aconteceu nada. E eu ria sozinha, porque eu ria sozinha. Eu sei que é trágico, mas ao mesmo tempo é muito doido. Por quê? Porque a gente não pode simplesmente transferir a lógica do medicamento alopático para os medicamentos do Ayurveda. Esses medicamentos do Ayurveda, eles potencializam o seu processo de cura e eles são muito eficazes. Por exemplo, eu utilizei um óleo medicado no meu joelho quando eu tive uma lesão, ano retrasado eu tive a lesão, ano passado eu usei esse óleo. Meu joelho estava muito inflamado, não desinflamava, tinha muitas dores. Na segunda aplicação eu já não sentia mais dor. Mas eu não estava fazendo só o óleo do joelho. Embora no caso dos óleos, eles dão um alívio mesmo sem a pessoa fazer nada. Mas assim, são exceções. Agora, a questão é a seguinte: esse medicamento teve muita potência no meu corpo porque eu estava cuidando da minha alimentação, não estava comendo tanta porcaria. O que é tanta porcaria? Um monte de açúcar, um monte de carboidrato. Então eu estava tendo uma alimentação mais leve, mais tranquila, gostosa. A alimentação no Ayurveda nunca é ruim. Ela é sempre com muito condimento, ela é sempre muito saborosa. E aí, esse óleo que eu estava aplicando, por causa da minha rotina, por causa da minha alimentação, ele teve um efeito muito mais potente. E isso é muito comum no Ayurveda. E eu trouxe aqui, ó, peraí, que eu vou mostrar para vocês como a gente tem vários medicamentos que são super legais, são super potentes, desde que você tenha uma boa rotina. Você faça uma limpezinha do seu corpo, comece então a aplicar esses medicamentos, utilizá-los se você precisa.
Não é para ficar utilizando medicamento porque é natural, porque eu queria usar. Isso não existe, tá? A gente só utiliza aquilo que a gente precisa. Se não precisa de nenhum medicamento, você não vai usar nenhum medicamento. Mesmo sendo natural, Van? Mesmo sendo natural, tá? Então, mas olha só, eu trouxe exemplos. Isso é uma Nutella. Por que eu trouxe exemplos? Porque pouca gente conhece e eu queria te mostrar como os tratamentos não só funcionam, mas como a gente tem muito recurso para tratamento no Ayurveda. Isso é uma Nutella, que é um olhinho. A gente usa pingando aqui, né, com gotas nasais. E ele é muito excelente para um monte de coisa que eu não vou contar aqui, porque depois eu conto. Mas olha só, aqui é um Gudute em cápsulas. Tudo isso é planta. Plantas e óleos e um monte de coisa misturadinha. Esse aqui é um Ampachak Vati. Vati é comprimido. O Ampachak é um comprimido que vai contribuir com o seu corpo para eliminar toxinas. Então, por exemplo, a gente pode fazer um detox ayurvédico, né, que é com alimentação leve, uma rotina bacana para você diminuir as inflamações e assim por diante, em um programa de desinflamação, e depois você pode usar o Ampachak Vati, por exemplo, por um tempo. Essa é uma forma de uso. Então, assim, é muito legal, porque tudo isso, aí eu quero te mostrar outro, que é um Brahmi Grita. Tá vendo esse vidrão aqui? Isso aqui é ghee medicado com Brahmi. Brahmi é tudo aquilo que é rasayana, que rejuvenesce o intelecto. Esses medicamentos todos que eu mostrei, óbvio que são medicamentos que a gente utiliza para homens, para mulheres, para quem fizer o tratamento, tá? Para quem vier e precisar de medicamentos, vai ser utilizado. Mas eu estou mostrando um pouquinho desses medicamentos para a gente desconstruir essa ideia de que é limitado, sabe assim? Que é natural, então não é tão eficaz. Esses medicamentos são super fortes, então assim, eles são utilizados dentro de tratamentos, ou eles são utilizados dentro de uma rotina de quem faz um acompanhamento com a Ayurveda. Agora, é muito interessante começar a desconstruir essa ideia de que eu vou tomar o chazinho. Pode ser o chá, pode ser uma decocção, um chá raramente em Ayurveda, mas pode ser uma decocção? Pode ser uma decocção, sim. Pode ser infusão? Pode, mas no tratamento é muito difícil alguém falar para você só tomar infusão, vai ser de decocção para cima porque é mais forte. Então, tudo isso vai ser utilizado para o seu tratamento físico, vamos dizer, quando você tem um desequilíbrio físico, também mental, né? Então, essa questão de cuidado, por exemplo, de assentar. O Brahmi Gritan que eu mostrei, a gente pode utilizar ele para diminuição, por exemplo, de ansiedade, para contribuir com o aumento do foco. Então, ou seja, esses medicamentos, o que é lindo deles, que além da potência e além deles serem naturais, além deles potencializarem o seu tratamento, eles também servem para um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, o Brahmi Gritan, ele vai fazer bem para tudo aquilo que está relacionado com a sua mente, né? Então, assim, é muito lindo isso, é muito potente tudo isso. Então, eu queria te apresentar esses 3 pontos hoje, para a gente começar a falar, então, sobre saúde da mulher dentro da perspectiva do Ayurveda. Então, ó, retomando os 3 pontos que a gente trabalhou, o Ayurveda vai ser, e o Yoga vão ser potentes no seu processo de reequilíbrio, vão contribuir com os tratamentos médicos que você faz. Primeiro e antes de tudo, por essa questão de que vai olhar para você de forma integrativa. Você é um todo, você é uma pessoa, você tem histórias, você tem experiências e tudo isso você traz para a hora do atendimento, porque não dá para isolar isso do seu desequilíbrio. Segunda coisa, e muito fundamental, que foi o diferencial assim que eu coloquei nos meus programas, nos meus tratamentos, justamente por conta da experiência que eu fui tendo ao longo desse tempo tratando com Ayurveda e com Yoga, essa ideia de mudança de chave. Isso é muito importante fazer para você sentir como é bom cuidar de si e manter esse cuidado depois do tratamento, porque a ideia é que você tenha autonomia, que você tenha liberdade sobre a sua saúde, seu corpo e assim por diante.
E terceiro é a utilização daquilo que está nos clássicos do Ayurveda, que são fundamentais, assim, que são orientações fundamentais, né? A gente tem um monte de tratamento ali, e é dali que a gente se baseia, é dali que a gente tira os tratamentos, os cuidados com o corpo físico, com a mente e assim por diante. Ou seja, não é uma invenção, é uma ciência. É uma ciência que tem mais de 3.000 anos, que está sendo utilizada por mais de 3.000 anos e que tem resultados excelentes e que recentemente, né, a medicina contemporânea muitas vezes a utiliza e faz estudos sobre isso. Procura no PubMed tratamentos ayurvédicos que você vai ver um monte de médico fazendo alguns tratamentos ayurvédicos e os resultados que eles tiveram. Beleza? Então, ó, não é pílula mágica. Existe um fluxo aí de tratamento, existe uma trajetória. E essa trajetória, ela é enriquecedora por si. Então, é essa trajetória de cuidado da saúde da mulher que eu quero compartilhar com você aqui no podcast esse mês. Não perca, no próximo episódio eu vou falar de distúrbios menstruais, como é que o Ayurveda olha para os distúrbios menstruais, como é que o Ayurveda identifica aí o início desses distúrbios. E é bem interessante que você vai perceber que eu vou fazer alguns episódios mais técnicos, ou seja, mais corpo físico, doença, por quê? Porque eu vou olhar lá para os clássicos do Ayurveda e eu vou trazer um pouquinho, compartilhar um pouquinho desse recorte dos clássicos com você, e vai ter episódios que vão ser muito mais inspirados no yoga, e vai ficar muito evidente um e outro para você, eu tenho certeza. Mas todos eles estão costurados no meu programa de desinflamação. Então, daí eu vou selecionando pedaços para ir te apresentando aqui. Então, embora sejam pedaços, cada um deles está muito especial e eu te espero na quinta-feira para tratar de desequilíbrios menstruais pelo olhar do Ayurveda. Combinado? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!